Hoje a gente está aqui no Sataninho do Galo, a gente vai bater um papo com William Potker. Fala, Potker. Assim, quando você chegou, a gente estava conversando aqui, que chegou e já chegou estreando com vitória, que é extremamente importante, né? Não, pra gente, nós jogadores que chegam assim num clube novo, é sempre importante a gente começar com o pé direito, né? Ainda mais contra um grande adversário, o líder da competição, e diante do nosso torcedor foi bem satisfatório. A intenção da gente vir aqui bater esse papo é mais para te conhecer. Então eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente como que vem sendo a sua trajetória desde lá da tua base. Bom, iniciei nas categorias de base do Figueirense, cheguei lá em 2008, tive todo o processo ali, eu, né, costumo dizer que é o estágio do jogador de futebol, a gente passa por toda aquela etapa ali de aprendizado. Em seguida tive uma oportunidade na Armênia, né, onde amadureci muito como pessoa e também como homem, mesmo aos 18 anos, para mim foi muito importante passar mais uma vez por aquele estágio de não só futebolístico, mas de vida. Ali eu aprendi a dar valor a tudo que eu vivo, né, e conquisto, porque realmente foi um período muito complicado, né, e logo depois tive uma passagem pelo Japão, também por Portugal, e sempre tentei tirar proveito de tudo, né, para que a hora que eu atingisse o pico da minha carreira, eu desfrutasse o máximo possível e também soubesse lidar com aquele momento que eu fosse viver, né? Então, para mim, tudo ali foi tudo fez sentido quando eu pude conquistar um pouco o que eu conquistei, assim, não digo nem questão de títulos, né, mas questão financeira, a gente saber dar valor a cada gota de suor, né, todo aquele momento que a gente passou lá atrás de dificuldade, a gente saber dar valor, porque a gente sabe que a nossa carreira é muito rápida, então se a gente não cuidar do que a gente conquista, a gente acaba se arrependendo depois e se lamentando, né? Me diz uma coisa, você falou, né? Você esteve no Japão, na Armênia, em Portugal. Qual que é a parte mais complicada, assim, da adaptação, quando você vai para fora do país? Sim, na Armênia eu cheguei lá com 18 anos, foi a minha primeira vez. Eu peguei menos 10 graus, neve, Frio, e eu morava numa cidade que faz divisa com Kapan, com divisa com o Azerbaijão, desculpa, mas o nome da cidade era Kapan, então estava em conflito de guerra e tudo mais, e eu com 18 anos fiquei assustado, até na minha chegada lá, eu falo pro outro brasileiro que eu queria ir embora, daí ele, por favor, não vai embora, cara, não me deixa aqui sozinho e tal, e eu fui persistente, resiliente, aguentei lá o tempo de contrato de empréstimo e sou muito grato por ter passado por aquilo, porque realmente aos 18 anos foi uma experiência enorme. E no Japão, a questão da educação, né? O japonês, eu até falo assim, a maioria dos jogadores vem de uma classe humilde, né? Com pouco desenvolvimento de conhecimento, e quando você, o mais cedo possível, sai do país, você tende a evoluir como pessoa e até mesmo se virar sozinho e acaba aprendendo muito. Então o Japão ele me ensinou muito em questão de educação, de respeito. Então sou muito grato também por ter passado por lá. E o português já sabe, né? O português é um pouco mais jogado, pá. E a gente até tem um português aqui, eu brinco com ele e tal. O português é um pouco do brasileiro, né? Então foi uma experiência incrível também, mas sou muito grato por tudo que eu passei na minha carreira e certamente eu levo todos os aprendizados e também os erros para não cometer novamente e também os aprendizados para a gente colocar adiante. Eu noto que nesse pouco tempo que a gente está aqui batendo papo, o quanto que você valoriza, né, esses momentos por onde você passou, que a gente costuma dizer que nem tudo são flores, né? A vida do atleta profissional não é uma vida fácil, né? Não é uma decisão fácil, na verdade. E o quanto que a gente fala muito isso para o pessoal da base, né, para os meninos da base também, que é uma decisão que requer muita disciplina. E que independente da situação, uma coisa que eu notei aqui batendo esse papo contigo, que independente da experiência, que tudo é de fato um aprendizado, né? Sim, sim. E também assim, né, a gente sabe que a porcentagem de você dar certo é muito baixa. A gente luta contra uma porcentagem muito alta negativa, para que você se torne um profissional
né, um atleta profissional que atinge uma série B, uma série a gente luta contra uma porcentagem muito grande. Então, quando você chega aqui e você não dá valor para o que você conquistou e chegou, é uma ingratidão muito grande, não só para com você mesmo, mas também por aqueles meninos que estão ali se dedicando e talvez queria estar aqui e você não valorizar estar aqui, né? Então, é muito importante a gente valorizar cada minuto que aqui a gente esteja, né? Para a gente não desperdiçar o que a gente conquistou, né? Então, eu sou um cara muito grato a todos que fizeram com que eu chegasse aqui. E a minha carreira não foi uma carreira vitoriosa em questão de títulos, mas eu sou um cara vitorioso por ter chego aonde eu cheguei. Então, sou muito grato a todos que fizeram chegar aqui. Show de bola. Agora, chegamos em Maceió. Você tá em Maceió já tem um mês já que você tá aqui? Vai fazer 2 semanas domingo. Ó, tá vendo? A gente já acha que tem um mês que tá aqui. Eu tava conversando com o Barroca, a primeira vez que a gente bateu esse papo com ele, e ele não tinha 60 dias aqui, sabe? Mas acontece tanta coisa, tem tanta coisa. Que a gente vive intensamente o dia a dia aqui, e a impressão que a gente tem é que já tá aqui há muito tempo. Então, você tá aqui há 2 semanas. Tá chovendo muito em Maceió, né? Tá. Esses dias, mas deu tempo de conhecer um pouquinho da cidade já? A Orla deu. A Orla eu fui conhecer uns apartamentos, desci algumas vezes. Não, mas também tive a oportunidade de ir na casa de um amigo meu que jogou comigo na Ponte Preta, até foi meu capitão lá, me ajudou bastante, João Vitor, ele mora ali naquele Santo Antônio, indo para Maragogi, Barra de Santo Antônio. Barra de Santo Antônio. Aí fui lá, confraternizei com ele lá no Domingão, até mandar um abraço aí pro João, é um nativo daqui de Alagoas, então... tive a oportunidade de ir lá, né, conhecer um pouquinho mais da cidade, e aqui a gente praticamente não conheceu também em virtude da chuva, mas tempo não vai faltar, se Deus quiser. E como que foi quando você recebeu a notícia? Não, podcast Maceió, e aí a família? Vamos, como é que funciona? Foi meio... Eu acho que foi a decisão mais rápida que eu já tomei na minha vida, eu acho, assim, em questão de clube, né? O professor Barroca me liga numa quinta à noite, eu não esperava, logo em seguida já me liga o Ari, na sexta de manhã eu tenho que falar com o Atlético para pedir a liberação, o Atlético pede para eu abrir mão de algumas coisas, salários que eles tinham que me pagar, eu abro mão, e no sábado de manhã eu estou assinando a rescisão, e no domingo eu estou me apresentando aqui, e em uma semana eu estou estreando pelo CRB. Então, assim, o futebol ele é assim, ele é rápido. Até a minha noiva, eu estou com ela há 2 anos. A Clara, eu falei para ela, foi a movimentação mais rápida que eu já fiz na minha carreira. Então, assim, não se assuste que não é sempre assim, né? Então, mas foi uma decisão muito fácil, né? Eu sou uma pessoa que sempre me dei bem com o povo nordestino. Sempre gostei da humildade do povo nordestino, da simplicidade. Então, para mim, está sendo muito fácil se adaptar aqui. Paty, seja muito bem-vindo à casa, muito bem-vindo ao CRB, né? Como você disse, foi muito rápido, mas eu acredito acho que sempre que o atleta recebe uma proposta, ele vai pesquisar, ele procura saber, né? Mesmo sendo rápido, você teve tempo de fazer isso, tipo, e quando você chegou aqui, como é que foi a recepção com a staff, com o time? Quando eu falo time, assim, eu falo... Todo mundo do CRB. Né? Sim, eu tinha trabalhado com alguns profissionais que aqui estão, né? O Felipe, o fisiologista, o Matheus Ribeiro, o lateral, também o alemão, o Gazão. Então, assim, foi muito fácil e até, como eu te falei, o pessoal daqui ele é muito receptivo e o pessoal faz questão de deixar um ambiente leve. Então, quando você chega num lugar que o ambiente é leve, que tudo flui naturalmente, é muito mais fácil você se adaptar do que quando você está em um lugar, por exemplo, que tem câmera te filmando, tem gravador gravando o que você fala. Já aconteceu assim você trabalhar já. ter que ter assim, todo esse monitoramento? Não vou citar aqui, mas já aconteceu sim em ambientes que não deixa você leve, tranquilo para você desenvolver o seu trabalho, né, e ser analisado dentro de campo e também dentro das suas ações naturais do clube, né? É claro que existe uma metodologia, você tem que respeitar, mas quanto mais leve o ambiente for, melhor para o clube e também para os atletas exercer a sua função. Então, assim, já trabalhei em clubes
em clube que teve essa situação, mas é aquela coisa, né? Você respeita, né? E mais precavido você fica, né? Porque na verdade é um Big Brother. Cada um com seus processos, né? Cada um com seus processos, né? Vou liberar você, que a gente acabou o treino, a gente já veio aqui bater esse papo, mas eu queria saber do William Potker daqui para o futuro. O que é que ele pensa, o que é que você está programando para você dentro do CRB daqui para frente? Bom, eu fiz contrato aqui de 1 ano e meio, né? Mas, para ser bem sincero, a minha cabeça está apenas nesses 6 meses. Tipo, eu não penso no ano que vem sem antes pensar nesses 6 meses. Tipo, eu vim muito focado em conquistar esse acesso histórico para o CRB, né? A minha cabeça está voltada somente a isso e eu fico muito tranquilo quando eu vejo todo o meu ambiente focado nisso, né? As coisas tendem a acontecer quando todo mundo está pensando a mesma coisa. E eu vejo isso aqui dentro do CRB, não só do staff, mas principalmente dos atletas. Quando você tem um grupo pensando a mesma coisa, na mesma sintonia, as coisas tendem a acontecer mais fácil. Então, assim, para mim é muito mais fácil chegar aqui hoje e ver os meus companheiros de clube unidos, pensando a mesma coisa e entrar numa partida como eu entrei ali, com um time encaixado, com um time na mesma sintonia, é muito fácil para mim. É muito fácil para o Giovani, é muito fácil para o Rainer, é muito fácil para quem entra, porque o time está encaixado. É diferente de você entrar em um time que você tem que entrar e fazer o milagre. E, às vezes, mesmo na sua individualidade pessoal, individual, enfim. Então, para mim, está sendo muito fácil. Por quê? Porque eu estou chegando num time que está redondo. Então, para mim, para quem está chegando, é muito fácil. E a gente, em conjunto aqui, todo mundo pensando na mesma coisa, que é o acesso. E, quem sabe, um título aí a gente não descarta também. É isso aí, 1 ano e meio significa, então, que ainda teremos William Potker no próximo Alagoano. Se Deus quiser, na Série A e também no Alagoano. Isso aí. Potker, seja muito bem-vindo. Valeu. Seja bem-vindo à casa. Muito obrigado. Muito mesmo. Mas, ó, esse momento aqui, onde a gente fala com a nação. Então, ó, recado direto lá para a nação, é com você. Valeu, nação. Muito obrigado aí por todo o carinho que eu estou recebendo na cidade. Para mim é muito gratificante estar aqui representando vocês. Espero dar muita alegria para vocês aí e a gente se vê aí nos próximos jogos, tá bem? Um grande abraço. Tchau, tchau.